Então, vamos começar a professor. nossa aula. Hoje é dia 20/4 de 2021 e nós estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa do 7º ano. Hoje, nós vamos falar dos poemas visuais. Vocês sabem o que é um poema? Vocês se lembram? Professor, eu vou colocar aqui a aula no meu computador, porque não dá para ouvir o senhor direito no meu celular. Tudo bem, pode colocar. Isabelle, você sabe o que é poema? Isabelle? Deixa eu ver que vai aparecer ali. Computador do professor. Entrada de microfone. Fones de microfone. Isabelle, você está me ouvindo? Ouvi, Isabelle? Então, o professor vai continuar a aula. Então, poemas são textos escritos em... Licença, professor, o senhor pode me colocar aqui na aula? Eu entrei no computador. Sim, você já está inserida. Cadê? Entrou agora? Certo? Então, os poemas, como nós vimos lá no plano de estudo nosso, os poemas, eles são escritos em versos, não é isso? Em versos. E os versos formam as estrofes. E as estrofes, elas são escritas por um eu poético. E às vezes o eu poético, ele não é nem escrito pelo autor. O autor se passa por uma criança, se passa por outra pessoa. Então, nós devemos tomar cuidado para saber quem é o eu poético. Porque o eu poético nem sempre é o mesmo autor. Porque ele pode se transformar em uma criança, em um animal, em uma mulher apaixonada. Então, nós devemos tomar cuidado quando pergunta para nós quem é o eu poético, ok? Ok. Então, nessa primeira aula, nós vamos ler o texto abaixo e vamos copiar no nosso caderno de língua portuguesa as partes em destaque, ok? Poema visual é uma expressão poética, não formal, que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens. Então, os poemas visuais, eles vão priorizar a formação de imagens, como vocês podem ver aqui, ó, na próxima imagem. O que essa imagem aqui está representando? Uma xícara de café, não é isso? Sim. E lá nessa xícara está escrito assim: existe coisa mais gostosa? Eu me pergunto já em prosa. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Olha que poesia mais bonita. Então, eles utilizam da informação da imagem também para dar um efeito na poesia. Quando pensamos em poema, comumente vem à nossa cabeça um texto todo modelado, formal, perfeito. Mas não é o único que existe. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, a independência do formato como o texto é apresentado. O professor ainda não trabalhou com vocês, mas nós temos a diferença da poesia com o poema também. Mas depois o professor vai falar isso, tá bom? Olha, por isso mesmo, o poema visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, movimento ou até ausência de linguagem verbal. O que é linguagem verbal? Não tem nenhuma escrita. Contudo,
Não existe uma forma fixa. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. São poemas que foram feitos não apenas para ser sentidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia, uma pintura. Então, esta é a nossa aula de hoje. E o professor Marcos pede a vocês, por favor, copie no caderno de língua portuguesa as partes que estão em negrito, que estão destacadas em amarelo. Esta é a nossa aula. Tem alguma dúvida, Maria Vitória? Não, professor? Não? Você compreende o que é um poema? Sim. Sim. Um poema ele é formado por versos e estrofes, mas nós estamos falando sobre poemas visuais. Nesses poemas visuais, eles podem ser diferentes, não é isso? Sim, professor. Porque o poema, no seu intuito básico, como fala o texto, ele é a expressão humana, independente do seu formato. Então, para isso, nós estudamos esses tipos de poemas que existem, que eles não existem somente para leitura, mas também para ser visualizados, também como uma pintura, um quadro ou uma foto. Às vezes, eles não apresentam nem a linguagem verbal, que quer dizer que não são escritos, somente a linguagem visual, que nós podemos ver, ok? Então, o professor despede de vocês aqui, ok? Abraço, fiquem com Deus. Boa tarde, até a próxima aula. Até. Tchau. Tchau. Tchau.